Vazamento de dados. A gente ouve falar disso quase todo dia, né? Mas como é que isso acontece de verdade, lá nos bastidores? Hoje a gente vai fazer exatamente isso, acompanhar um verdadeiro roubo digital, passo a passo. Vamos desvendar como um invasor consegue pegar uma coisa que parece super inofensiva, tipo uma barra de busca, e transformar ela na chave do cofre de um sistema inteiro. E a técnica para isso tem um nome poderoso: injeção de SQL cega. A nossa história aqui vai se desenrolar em 6 atos, basicamente. Primeiro, vamos ver a busca pela vulnerabilidade. Depois, como a exploração é feita, bem quietinho no escuro. Aí vem a tomada de controle, a extração dos dados e, claro, no final, a fuga com um prêmio. Então vamos começar. Para a gente entender esse drama, a gente precisa conhecer o vilão da história. Muitos dos maiores vazamentos que a gente já viu começam com uma falha chamada injeção de SQL. É um ponto fraco que, olha, é surpreendentemente comum, mas que tem um poder de destruição enorme. E dentro desse universo, a versão cega do ataque é sem dúvida a mais temida. É como diz aqui, é mais difícil de executar, sim, mas a recompensa é altíssima. Pensa só, vazar e-mails e senhas de todos os usuários de uma aplicação. A ameaça é total. E por que cega? Bom, o nome já diz tudo, né? É porque o invasor está operando totalmente no escuro. Ele não consegue ver os dados direto. É tipo um jogo de adivinhação, só que muito sofisticado. Sabe aquela analogia do quarto escuro? É perfeita aqui. O invasor manda uns sons, que são os comandos, e fica ouvindo os ecos, que são as respostas, e os erros do sistema. E com base nesses ecos ele consegue mapear o ambiente inteiro, sem nunca acendê-los. Ok, então a primeira fase do ataque é o reconhecimento. É igual um ladrão que estuda a planta de um banco, sabe? O invasor primeiro precisa achar uma brecha, uma janela aberta no sistema. E essa janela muitas vezes está ali, bem na nossa frente, a barra de busca. Ué, por quê? Simples. Porque ela conversa direto com o banco de dados para achar o que a gente pesquisa. E isso faz dela o canal perfeito para injetar uns comandos maliciosos. E o mais incrível é que o kit de ferramentas para começar é super básico. Com o navegador e as ferramentas de desenvolvedor, qualquer um pode abrir a aba de rede, a network, e ficar olhando como a aplicação conversa com o banco de dados. É como ganhar um passe livre para os bastidores e observar cada comando que o sistema executa. Agora, com o alvo na mira, o invasor faz o primeiro movimento. O objetivo aqui ainda não é roubar nada, é só testar a fechadura. E o jeito mais esperto de fazer isso é forçando o sistema a cometer um erro. E esse primeiro teste é de uma simplicidade genial. O invasor injeta só um caractere, uma aspa simples. Qual a intenção? Quebrar a gramática do comando SQL que o sistema está montando. Se a estrutura quebrar, aí a mágica acontece. E o resultado? Um erro de sintaxe SQL. Para uma pessoa comum, isso é só uma falha no site, mas para o invasor, isso é um letreiro de neon piscando. A vulnerabilidade está aqui. O sistema tentou processar a entrada manipulada e, com isso, confirmou que a porta está aberta. Com a confirmação da falha, o jogo muda de nível. Agora, o invasor vai construir o que a gente chama de payload, uma sequência de comandos bem pensada, projetada para sequestrar a consulta original e forçar o banco de dados a obedecer às ordens dele. A construção desse comando é como montar uma armadilha, passo a passo. Primeiro, a aspa para quebrar a lógica original, depois um comando para dizer para o sistema olha, ignora todo o resto das instruções, em seguida alguns ajustes para a gramática do código parecer correta, e aí, finalmente, o golpe de mestre, um comando que anexa uma consulta novinha criada pelo invasor na consulta que já existia. E o resultado é esse aqui. De um lado, a consulta como ela deveria ser, do outro, a versão sequestrada. A entrada do usuário foi totalmente trocada por um comando que encerra a instrução original e gruda uma nova. A partir desse momento, o invasor está no controle. Com o controle total da consulta, começa a fase final, abrir o cofre. Mas lembra, é um ataque cego. O invasor precisa adivinhar a estrutura do banco de dados, como um arrombador tentando descobrir a combinação do cofre só pelo som que ele faz. O primeiro palpite já vai direto no prêmio principal, a tabela de usuários. Nomes como users ou accounts são palpites bem comuns e bem informados. A aposta aqui é em users. Só que acertar o nome da tabela não é o bastante. Para o sequestro da consulta funcionar, o novo comando precisa ter exatamente o mesmo número de colunas que o original. E aí, como descobrir esse número mágico? É aí que começa o jogo de tentativa e erro. O invasor testa com 2 colunas e recebe um erro. O número está errado, mas aqui vem a parte genial. O tipo do erro confirma que a tabela users existe mesmo. O eco voltou com uma pista crucial. A busca continua. 5 colunas?
Ainda dá erro. 7. Erro de novo. O invasor vai seguindo, adicionando colunas uma por uma, até que ele testa com 9. E com 9 colunas, silêncio. Nada. O erro some. Bingo! É isso. A combinação do cofre foi descoberta. Agora o invasor sabe duas coisas cruciais: o nome da tabela e, o mais importante, que ela tem exatamente 9 colunas. Com todas as peças do quebra-cabeça num lugar, chegou a hora do prêmio final. O invasor está pronto para extrair os dados mais valiosos que a aplicação estava protegendo. O último passo é substituir aqueles números usados no teste pelos nomes reais das colunas. E numa tabela de usuários, quais são os alvos mais óbvios e valiosos? E-mail e password, claro. E aí está, o resultado final do ataque. Uma lista completa com e-mails e senhas de todos os usuários, incluindo os administradores. Aquele conceito abstrato de vazamento de dados se torna bem concreto e bem alarmante olhando para essa imagem. Então, no fim das contas, qual foi o prêmio? Uma lista completa de e-mails e senhas. E mesmo que as senhas estejam embaralhadas com criptografia, a falha é crítica. Com tempo e poder computacional, muitos desses códigos podem ser quebrados offline, dando ao invasor as chaves do reino. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A gente acabou de ver como uma funcionalidade simples do dia a dia pode esconder uma falha catastrófica. Isso nos leva a perguntar, no nosso mundo digital, quantas outras portas como essa continuam destrancadas, só esperando para serem encontradas?